Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Segunda edição desse domingo para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem atualização aqui sobre o atacante Nuno Pereira, né? Destaque do Casa Pia de Portugal. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, né? Enfim, o Vasco tentando essa contratação. Vamos falar sobre beach soccer. O Vasco hoje foi campeão, né? Tanto no masculino como no feminino. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre o retorno de GB, Campeonato Carioca, né? A rodada acontecendo, o Vasco se complicando na tabela. Enfim, a gente conversa sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo falando da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer comprar produtos oficiais do Vascão, você pode procurar a FUT Fanatics. O link está aqui na descrição e tem também o QR Code aparecendo na sua tela. É só você clicar, é só você apontar a câmera que você é direcionado ao site da FUT Fanatics. Lá você usando o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto na sua compra, beleza? Produtos oficiais do Vascão é lá na FUT Fanatics. Bom, vamos começar aqui falando de coisa boa, né? Porque pelo menos no beach soccer o Vasco dá orgulho, tá? No beach soccer o Vasco tem um timaço e hoje foi campeão masculino e feminino. As equipes masculina e feminina do Vasco foram campeãs da Copa Rio de Beach Soccer. O futebol feminino venceu o Botafogo por 5-0 e o Trem-Bala da Areia masculino venceu o Flamengo por 6-1. Duas goleadas, né? E o Vasco levantando aí o troféu, né? Tanto no masculino quanto também no feminino, né? Parabéns aí para as equipes do beach soccer do Vasco da Gama, né? Que mesmo sem muito apoio conseguem entregar grandes resultados. Bom, vamos dar uma olhada aqui no Campeonato Carioca, meus amigos. Vamos dar uma atualizada aqui no Campeonato Carioca, porque tivemos rodada hoje, né, acontecendo. O Fluminense venceu, a equipe do Maricá tá perdendo para a equipe da Portuguesa. Enfim, vamos dar uma atualizada aqui e o Vasco vai, enfim, para a última rodada numa situação meio complicada, né? Classificação, nesse momento o Flamengo é o líder com 20 pontos, o Volta Redonda é o segundo colocado, também tem 20 pontos, o Madureira é o terceiro, tem 15 pontos, o Vasco é o quarto, tem 14 pontos, e o Fluminense é o quinto colocado, também tem 14 pontos. E aí você pode notar que Vasco e Fluminense têm o mesmo saldo de gols, né? Os dois ali têm 3 gols, mas o Vasco tem mais gols marcados, e por isso o Vasco está na frente do Fluminense. Então, na teoria, o Vasco depende só de si para se classificar, né? Vencendo o Botafogo na última rodada, estaria classificado. Porém, como o saldo de gols está igual, apenas o número de gols marcados, que nesse momento coloca o Vasco à frente, na última rodada, se o Vasco vence o Botafogo por 1-0 e o Fluminense pega o Bangu no Maracanã, tem toda a possibilidade de fazer um bom resultado. O Fluminense fizer 2-0 no Bangu, que seja, o Fluminense ultrapassa o Vasco na tabela, né? Então, na última rodada, talvez o melhor cenário para o Vasco seja vencer o Botafogo e, meu amigo, secar o Madureira. O Madureira que vai enfrentar o Nova Iguaçu. Então, é isso, né? Que situação que se meteu o Vasco da Gama nessa última rodada do Campeonato Carioca. Constrangedor, né? Constrangedor, enfim. Mas não chega a ser surpresa, afinal de contas, o time montado não tem muito mais o que entregar do que isso, né? Um time que até o momento não tem... O campeonato vai chegar na fase final, não conseguiram contratar 2 pontos para o time, né? Uma vergonha o que o Vasco fez nessa janela de transferências. E eu vou falar todo vídeo aqui. Quem não gosta, paciência. Tenho que falar todo vídeo aqui. Felipe, Pedrinho, Marcelo Santana, um fracasso na gestão de futebol. Não entendem nada. Não entendem nada de futebol. Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana não sabem como montar um time de futebol. Ponto.
Vou falar isso aqui todo vídeo, porque a culpa é do Carille, a culpa é de Beltrano, Ciclano. Não, esses três são responsáveis por montar o futebol do Vasco e até agora o trabalho é pífio, né? É pífio, principalmente nessa temporada de 2025. Bom, vamos lá, vou atualizar rapidinho aqui a situação do GB e também do atacante português Nuno Moreira. Primeiro sobre GB. O atacante GB já está no Rio, né? Depois do fracasso da negociação com o futebol turco, o atacante GB está de volta ao Brasil e a preocupação agora do staff do atleta é sobre a atitude que o Vasco vai tomar quanto ao aproveitamento do jogador. Ele foi vetado lá na Turquia por um exame médico, né, que detectou ali uma lesão ligamentar, e o GB tem agora uma dúvida, né, quanto à sua carreira, pois os médicos brasileiros não enxergam uma necessidade de operar o atacante, mas o mercado sabe dessa lesão. O staff do GB vai querer saber se o Vasco vai acolher o atleta de volta para usá-lo ou se vai operar o atleta mesmo a contragosto. Momento delicado aí para o atleta e mais um problema para o Vasco resolver. Deve ser uma situação muito frustrante, né, para o GB, que, poxa vida, um contrato de 5 anos no Fenerbahçe, indo para a Turquia, um contrato que provavelmente ia resolver sua vida financeira e aí por conta desse problema, né, acabou sendo vetado e tem que voltar para o Brasil e, enfim, buscar o seu espaço de novo. Mas é um moleque que tem muito talento e a gente fica na torcida aqui para que ele consiga, né, dar a volta por cima. Vamos ver se o Vasco vai operar o GB ou se vai reentregar ele ao elenco, vamos ver o que vai acontecer. Para encerrar o vídeo, vamos falar sobre o atacante português Nuno Moreira, jogador do Casa Pia, né? O Vasco realizou uma proposta pelo atacante Nuno Moreira e agora aguarda uma sinalização do clube português para poder avançar nas tratativas. A informação que foi dada pelo Matheus Gilbert e pelo Carlos Berbé e depois confirmada pelo André Hernan. O Vasco realizou essa proposta ao Casa Pia pelo jogador. Porém, a informação que vem de Portugal é que o Casa Pia só aceita liberar o Nuno Moreira pelo valor de sua multa rescisória, que atualmente é de 3,5 milhões de euros, que na cotação atual dá 21 milhões de reais. Então o Vasco ofereceu ali uma proposta menor. A notícia que surgiu era que por volta de 1 milhão de euros, né? Mas tudo tem negócio, talvez parcelando esse valor de 21 milhões, o Vasco até faça uma proposta pelo jogador. Nuno Moreira, que vem fazendo a sua melhor temporada, né, lá no futebol português. A informação é que o atacante português quer se transferir para o Vasco. O jogador quer vir para o Vasco da Gama. Depende agora das partes se acertarem. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!